Fala, gurizada. Boa tarde, tudo bem? Muito bem, muito bem. Oi, Johanna. Oi, Rafa. Vamos lá, né, minha gente? Vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre, o Yasmin, sobre função do ser. Função, não. Olha a minha cabeça. Função é um negócio que está fora do básico, né? Função é uma coisa que a gente tem que estudar com um pouquinho mais de cautela, um pouquinho mais de preparo para fazer, para falar sobre a equação do segundo grau. Equação do segundo grau. Muito bem, muito bem. Bom, essencialmente, o que a gente precisa saber da equação do segundo grau? Fazer um Bhaskara. É o mínimo. Mínimo do mínimo do mínimo é fazer um Bhaskara direitinho. Então, a gente vai ver bem certinho como é que funciona o Bhaskara. Mas na minha cabeça, na minha visão, o mais importante de tudo é você conseguir fazer soma e produto e tirar proveito disso aí, tá bom? Então, a gente vai fazer o Bhaskara no começo e depois a gente vai caminhar aí lá para a soma e produto. Beleza? Então, vamos lá, ó. Uma equação do segundo grau, o que ela vai ter? Ela vai ter uma variável com expoente 2 no máximo, né? Então, ela vai ter um x elevado ao quadrado no meio do caminho. Uma equação do segundo grau é como essa daqui, ó. X ao quadrado menos 6x mais 8 igual a zero. Quando a gente está resolvendo uma equação, é interessante que ela esteja igual a zero. Sempre, sempre, sempre. Se ela está igual a y, por exemplo, ela não é uma equação, ela é uma função. Olha a diferença da coisa. Se está igual a zero, equação. Se está igual a y, função, plano cartesiano, gráfico, interpretação. Tem um calhamaço de coisa que ele tem que falar a respeito só porque trocou o zero pelo y. Beleza? Bom, quando você está resolvendo uma equação do segundo grau, existem três coeficientes que são bem importantes, que você saiba onde cada um deles está, que é o A, o B e o C. O coeficiente A, ele sempre vai acompanhar o cara do grau 2. O coeficiente B é sempre o cara do grau 1. E o coeficiente C é sempre o termo independente. Cuida para não entender que é o primeiro, o segundo, o terceiro, porque nem sempre está em ordem, nem sempre é completo. Então, o do grau 2 é o A, do grau 1 é o B, e o termo independente é o C. Olhando para essa equação que está aqui, é bem fácil de vocês verem aqui que o A é igual a 1, o B é igual a menos 6 e o C é igual a 8, tá bom? Então, é essa trinca de valores que eu estava falando aí para você. Muito bem. Bom, cuida para não pegar um sinalzinho errado, né? Para não fazer nenhuma bobagem aqui. Como é que é a formulazinha de Bhaskara, prof? A formulazinha de Bhaskara, ela é assim, ó. X igual a menos B, daquele ABC lá, mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2A. Ah, beleza, tá bom. E esse delta que está aqui, ele é B quadrado menos 4AC. Tu tem dois caminhos para você fazer. Tem muita gente que calcula esse primeiro para depois ir ali. Eu não gosto de fazer muito. Eu já gosto de fazer a coisa um pouquinho mais direta, tá? Então, eu vou fazer tudo isso de uma vez só. Eu vou calcular direto por aqui, como se aqui tivesse o b quadrado menos 4ac. Bom, na hora de você fazer a tua continha, você vai fazer o seguinte, ó. O b sempre vai mudar de sinal. Então, eu gostaria que você lembrasse disso. Porque como aqui é menos b, significa troque o sinal do b. Beleza? Então, se aqui está menos 6,
Você vai começar aqui com 6. Ah, prof, entendi. Então, se aqui está 5 positivo, aqui começa negativo? Exatamente. Tá bom? Beleza, é bem facinho de você fazer. Aí depois, você vai elevar ao quadrado esse número que está aqui, que é o b elevado ao quadrado. Esse elevar ao quadrado, ele não tem sinal. Então, se você pegar o menos 6 e elevar ao quadrado, ou o 6 elevar ao quadrado, dá 36. Então, nunca cometa o equívoco de deixar um sinal de menos aqui, porque não faz sentido nenhum, tá bom? Então, beleza. 36 menos 4 vezes o A vezes o C. E dividido por 2A. Você vai ver que muitas vezes, quando você vai fazer a tua continha, o valor do A é exato. Só um pouquinho, só um pouquinho. Achar essa é sujo. Gente, vamos lá, ó. Deixa eu lembrar o que eu estava falando. Estava falando para vocês que esse número de baixo quase sempre é 1. E você vai ver que é muito bom que ele seja 1. Mas pode ser que você se acostume muito a escrever por 2, por 2, por 2, e aí esse A é 2, 3, aí você erra aqui embaixo. Tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Então, nós temos aqui x igual a 6, mais ou menos a raiz quadrada d. Bom, vamos fazer a conta aqui. Às vezes, em matemática, a gente gasta uma linha inteira para escrever um negocinho desse tamanho. Então, se você parar para pensar, eu tenho certeza que você consegue fazer isso tranquilamente. Esse número aqui é o 32. O 36 menos o 32 é o 4, e a raiz é 2. Calma, respira. Se você já está conseguindo fazer tudo isso, cara, pode fazer, fica tranquilo, pode fazer, tá? Confia na tua capacidade e vai lá e faz a continha. Dá um pause aqui na conta, por assim dizer, tá? Vou fazer devagarinho aqui contigo, mas se você quiser fazer mais rapidamente, fique à vontade. E aí você tem que o x é igual a 6 mais ou menos 2, que é a raiz de 4, né? Dividido por 2. E você vai ter duas possibilidades aqui, ó. Você vai ter a possibilidade de fazer a continha de mais ou de fazer a continha de menos. Você pode fazer o 6 mais o 2 dividido por 2, e você pode fazer o 6 menos o 2 dividido por 2. Aqui vai dar 4 e aqui vai dar 2. Muito bem. Então, essa é a tal da fórmula de Bhaskara, que a gente nem usa tanto assim, tá bom? Não precisa, pelo menos, tomara que eu te convença até o final dessa aula, que você não precisa usar só em últimos casos. Bom, eu quero que você entenda uma coisa. Esse valor aqui, ó, que você encontrou, o número 4 e o número 2, eles são chamadas de, esses dois valores são chamados de raízes da expressão. O que isso quer dizer, prof? Quer dizer que, se você colocar o 2 ou o 4 na conta, a conta vai dar zero. E veja que eu não estou mentindo para você. Se eu colocar o 2 aqui, ó, aqui vai dar 4 e aqui vai dar 12.
4 menos 12 é menos 8. Menos 8 mais 8 é 0. E se eu colocar o 4 na conta, aqui vai dar 16. E aqui vai dar 24. 16 menos 24 é menos 8. Mais 8 também é 0. Tá bom? Então, você encontrou os valores que automaticamente zeram a sua expressão. Vai ter sempre 2? Não exatamente. Tá? Mas não pode ter mais que 2. Pode ser que tenha apenas um valor, ou pode ser que não tenha nenhum, dependendo do que venha a acontecer. Mas eu gostaria que você prestasse atenção numa coisa que é muito importante e às vezes passa despercebido. Por exemplo, se eu somar 2 mais 4, vai dar 6, né? Vou até escrever aqui para você, ó. O 2 que eu encontrei, mais o 4, vai dar 6. E o 2 vezes o 4, vai dar 8. Então, eu vou fazer uma nuvenzinha do pensamento aqui um pouquinho, ó. 2 mais 4 é 6, 2 vezes 4 é 8. E aqui, por pura coincidência, tem o 6 e o 8. A única coisa que mudou, na verdade, é o sinal aqui, né? Que aqui está menos 6. O resto está de boa, tá? Isso vai acontecer sempre? Não. Mas vai acontecer toda vez que o A for 1. Toda vez que o A for 1, isso vai acontecer rapidamente. Então, a gente vai forçar isso a acontecer. A gente vai querer, na nossa intenção primária, que o A seja 1. Enquanto o A for 1, a gente vai ter um caminho muito fácil para fazer a conta. Se o A não for 1, talvez a gente tenha um caminho muito fácil. E talvez a gente precise fazer o Bhaskara, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Te dou um printzinho aqui. Eu imagino que isso aqui é manjadaço e que você, te dando alguma ressalva, consegue fazer com tranquilidade. O que talvez não funcione bem ainda para você é a soma e o produto. Tá bom? Então, tira o printzinho aí, ó. Muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Gurizada, tá tranquilo por enquanto? Tá de boa aí? Tá, né? Tá de boa. Beleza, beleza. Agora, confessa pro prof aqui, ó. Tá? Soma e produto. Faz ou passa? A Laura disse que passa. A Natália falou que faz. Gostei. A Yasmin também faz. Tá bom. É isso aí mesmo. Tá? Então, vamos nessa. Vamos fazer com que todo mundo ficar no faz, né? E não no passa. Beleza? A gente criar confiança, vai estabelecer aqui uma rota para fazer sobre o produto. Tá? É. Mas eu também eu não acho que você está errada, tá? Quando você diz para mim assim, ó, se eu vejo que está demorando, eu passo, perdeu o sentido da soma e produto. A soma e produto ela é legal por quê? É porque ela acontece de forma rápida. Se ela não acontece de forma rápida, se você olhou e não bateu, pode passar, pode fazer o Bhaskara. É isso mesmo, tá? Todas vai dar para fazer? Não. Que parte dá para fazer? 80, 90% dá para fazer, tá? Eu estou falando isso daquilo que aparece no teu vestibular, tá bom? Fora isso, tem uma mágica muito legal, mas muito legal, de uma coisa mais avançada. Então, hoje vai ser a primeira vez que eu vou passar uma coisa mais avançada aqui no curso de matemática básica para você, tá bom? Mas é porque esse recurso é muito útil nesse momento. Então, aí eu vou ensinar para você, tá bom? Então, vamos lá. Muito bem. Soma e produto. Olha o que você vai fazer para você não errar mais isso daqui. A primeira coisa que você vai fazer é
Se o A for diferente de 1, eu quero que você coloque em evidência. Tá? Se você fizer isso, a tua expressão ela vai ficar assim, ó. Ela vai ter o A aqui, aí ela vai ter o x quadrado menos a soma mais o produto. Isso vai acontecer todas as vezes, tá? Eu até vou colocar aqui para você. Vai que você não é acostumado com essa simbologia, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, a soma. E aqui eu vou colocar o produto. Beleza? Então, olha o que acontece. A soma tem que trocar o sinal, por isso tem um menos na frente. E o produto você vai deixar do jeito que está. A única coisa é que o A tem que colocar em evidência. Aí tu vai falar assim, prof, por que você escreveu aqui se o A for diferente de 1? Porque se o A for 1, não faz sentido fazer, colocar em evidência, né? Vai colocar o 1 na frente do parênteses, é só para perder tempo, tá bom? Então, se o A for diferente de 1, coloca em evidência. Se o A for igual a 1, pode começar a fazer. Tá, beleza. Aí agora, olha só. Você vai listar na tua cabeça ou no papel. No começo, talvez, você vai ter que fazer no papel, tá? E depois você faz na tua cabeça. Tu vai listar todos os produtos que você consegue, tá? Então, por exemplo, o produto é 10. Eu vou pensar qual multiplicação que dá 10. A multiplicação que dá 10 é o 1 vezes o 10 e é o 2 vezes o 5. Não tem mais nenhuma outra. Então, a resposta vai ser ou 1 e 10 ou 2 e 5. Tá? Depois a gente aprende a fazer isso direitinho. Mas é o que você vai fazer. A partir do momento que você sabe quanto vale o produto, você vai escrever todas as multiplicações possíveis, tá bom? Você sempre vai pensar na multiplicação primeiro, tá? Sempre. Depois que você pensar na multiplicação, veja qual multiplicação dessas que você escreveu bate a soma. Tá bom. Vamos ver se a gente consegue fazer uma, duas, três. Então vamos lá, vamos lá. Vou colocar, por enquanto, todas com o A valendo 1. X ao quadrado menos 10x mais 21 igual a zero. O que a gente vai fazer aqui, essa eu coloquei uma bem fácil para a gente começar, tá? A gente vai achar a soma, achar o produto, a partir daí, achar o x' e achar o x duas linhas. Então, agora, eu preciso que você me ajude. Principalmente você que passa a soma e o produto. Para que você crie confiança no que a gente vai fazer aqui, tá bom? Beleza. E você que está vendo em casa gravado, e, cara, deve ter um monte de gente vendo gravado, porque a gente está com um público cada vez menor agora que as aulas estão começando, né? Eu imagino que vocês estão mais atarefados do que vocês estavam anteriormente. Agora, veja bem, fora isso, essa é uma semana que tem vestibular para alguns de vocês, é uma semana que tem resultado do Enem, que alguns de vocês estão muito preocupados com, tá? E eu entendo você, a tua ansiedade pelo resultado e tudo aquilo, isso pode atrapalhar um pouquinho a normalidade dos nossos dias, não é verdade? Tá bom? Beleza, mas vamos lá, ó, vamos lá. A soma, tu troca o sinal, o produto você deixa do jeito que está. Então, olhando aqui para cima, quanto vale a soma? Diz para mim. Quanto vale a soma? E olha, ela sempre fica com o x, tá? A soma sempre fica com o x. É só você trocar o sinal e aí você está certa, tá? A soma vale 10, porque aqui está menos 10. Beleza? Agora, quanto vale o produto? E o produto é sempre quem está sem o x, do jeitinho que ele está lá, desde que o A esteja em evidência, né? Então, aqui, ó, 21. Agora, o que você teria que fazer
na tua cabeça. Você teria que pensar assim, meu, qual multiplicação que eu conheço que dá 21? E diga para mim, qual multiplicação que você conhece que dá 21? A multiplicação do 3 pelo 7, que é a mesma do 7 pelo 3, tá? Então, não... agora, olha, Natália, que importante. Eu não preciso colocar as duas. As minhas operações são comutativas, isso não vai interferir no meu resultado. Então, uma só tá bom, tá? O 3 e o 7 e o 3, já conto, só uma vez tá bom. Mas tem mais uma multiplicação que dá 21. Além da multiplicação do 3 pelo 7, qual que é a outra? A do 1 pelo 21. Agora, olha que fácil que é. Onde é que a conta dá 10? Com o 3 e o 7 ou com o 1 e o 21? E é tão fácil quanto pareceu. Tá? É tão simples quanto pareceu, mesmo que seja mais difícil, mesmo que tenha sinal, eu vou mostrar para você que a dificuldade de fazer isso é meio que um mito. Sabe por que acontece? Eu vou te dizer por que acontece. Eu sei exatamente por que acontece, porque eu tive a mesma aula que você teve. Quando o professor ensina soma e produto, ele ensina para você como se fosse uma ciência de adivinhação. Tá? Ele fala para você, tente adivinhar quais são as raízes. Não tem nada de adivinhar, meu querido. É uma conta que você faz. A adivinhação é cartomancia. Tá? É outra coisa. É só para o professor ficar lá brincando contigo, do jeito que ele faz. Tá? Beleza? O número não brota, ele não surge. E agora a gente está entendendo da onde que saiu. Eu sei que eu comecei devagarinho. Eu vou fazer pelo menos mais 6, 7 com vocês. Até que a gente consiga dizer assim, meu, eu não acredito que é só isso. Tá bom? E, cara, sem falar no método Sander de fazer uma outra coisa. Que é, eu vou usar a soma e o produto para fazer algo que talvez você nunca tenha pensado. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Agora, eu consegui achar aqui, eu consegui pensar aqui que é o 3 e o 7. E eu vi que no chat vocês confirmaram o que eu falei, né? Que a gente aprende meio na louca. E na louca vai dar errado sempre, tá? A gente tem que saber o que a gente está fazendo. Então, vamos lá. Agora, vamos colocar uma outra aqui, ó. Ó, eu continuo deixando o A valendo 1. Fica calmo, que eu já vou colocar uma que o A não é 1 para a gente fazer, tá bom? Então, eu continuo deixando o A valendo 1 aqui, tá? Eu ainda vou deixar no mesmo nível de dificuldade. Eu só vou aumentar, digamos aqui, a minha dificuldade, porque eu vou colocar mais possibilidades na multiplicação para vocês me dizerem, tá bom? Então, eu vou colocar aqui agora a soma. Eu vou colocar aqui produto. Aí eu vou colocar o x', e aí eu vou colocar o x duas linhas. Perfeito? Beleza. Tá bom. Gente, quanto é que vale a soma aqui? Conta para mim. Presta atenção, cuida dos sinais. A soma vale 12, né? A soma vale 12. Tá? Nem se preocupa com 12. Não é agora que tu pensa nele. Quanto é que vale o produto aqui? O produto vale 32, né? Esse troca, esse fica igual. Tá bom. Vamos tentar pensar se existem algumas multiplicações que a gente conhece que resultem em 32. Qual a multiplicação que resulta em 32? Ah, tá. Tem essa, tem mais qual? Tem 4 vezes 8, né? Vou anotar que vocês falaram aqui, ó. Vou anotar na hora que vocês falam, na ordem que vocês falarem, tá? O 4 vezes 8 ou 8 vezes 4. Tem o 16 vezes o 2. Ah, tem o 16 vezes o 2. E tem o 32 vezes o 1. Beleza. Não tem mais nenhuma, né? Tem mais nenhuma, né? Não tem. Tá, não tem. Tá bom. Em qual dessas três que você vê uma conta que dá 12? É com o 32 e o 1? É com o 16 e o 2? Não, é com o 4 e o 8. 4 mais 8 é 12. Pronto, é só isso. Vai dar certo toda a vida, mesmo quando parecer que é mais difícil, vai dar certo igual. Tá? Mesmo quando parecer que é mais difícil, vai dar certo exatamente do mesmo jeito. Tá bom? Então vamos lá. Ó. Então, vamos anotar aqui que as nossas raízes são o número 4 e o número 8. Beleza. Tira um printzinho aqui, que eu vou colocar mais algumas aí.
Vamos lá? Vamos lá? Então, vamos lá, ó. Agora a gente aprendeu um mecanismo, a gente aprendeu uma ideia que a gente tem que explorar para fazer a tal da soma do produto. E, gente, assim, ó. Quantos Bhaskaras que você pegou para fazer no vestibular? Aí fez o Bhaskara toda a vida. Quantos deram um número quebrado, errado? Não dá. Um que outro, tá? É uma raridade. Ele sempre fecha bonitinho. E se fecha bonitinho, soma e produto funciona. Tá bom? Beleza? Então vamos lá, ó. Eu até vou deixar aqui em cima para você continuar lendo. Lista os produtos, bata a soma. Lista os produtos, bata a soma. Vamos aqui, ó. Letra C. X ao quadrado menos 2x menos 24 igual a zero. Beleza, beleza. Vamos até colocar aqui, ó. Colocou sempre menos. Vamos colocar um mais aqui. Tá. Muito bem. Então, eu tenho a soma, produto. Quanto vale a soma? Quanto vale a soma aqui? Preste muita atenção. A soma vale menos 2. Não esqueça de trocar o sinal. E quanto vale o produto? Ó. Fica bem pior, né? Não fica? Fica bem pior por causa do menos, né? O menos atrapalha. Faz o seguinte, então. Ignora o sinal de menos, por favor. Ignora. Se atenha à mesma regrinha. Faz a conta que dá 24 e bate a soma depois. Tá bom? Então vamos lá. Qual multiplicação que você conhece que dá 24? Esquece do sinal, por favor. Tenho 6 vezes o 4 que dá 24. Tem mais, né? Tem mais. Vamos anotar o 6 vezes 4 aqui? Vamos anotar que é importante. Deixa eu ver, o que mais vocês acharam ali? Ah, tem 12 vezes 2. Tem 1 vezes 24. Tem mais, será? Tem 3 vezes 8, né, Tamara? Eu acho que são só essas. São só essas, né? Não tem mais nenhuma, prof. Não tem mais nenhuma. Tá bom. Beleza. Ache uma conta que dê menos 2. Ache uma conta que dê menos 2. E escreva qual é a conta que dá menos 2. 4 menos 6 dá menos 2. É isso mesmo, Natália? 4 menos 6 dá menos 2. É isso? 4 menos 6 dá menos 2. E é o que eu falei para você. O sinal ele é irrelevante. Você vai fazer ele dar certo. Você vai fazer ele aparecer a hora que se for bater a soma. Eu quero que a minha conta dê menos 2, o sinal vai aparecer. Tá vendo? Só tem um jeito de fazer, não é ambíguo. Não vai ter vários. Qual que é? É esse? É esse? Não, só tem um jeito. Você vai tentar fazer 1 menos 24, vai dar menos 23. 2 menos 12 vai dar menos 10. Tá bem longe, né? Tá bom? Então vai dar sempre, sempre, sempre certinho. Vamos fazer mais uma? Vamos ver. Vamos pegar aqui, ó. Beleza. Mais ou menos no mesmo sentido do que a gente acabou de fazer aqui. Se você estiver confortável, tenta bater as contas sem eu falar nada. Vou me retirar do recinto. Tenta usar a cabeça, tenta não escrever. Talvez você tenha visto. Talvez você tenha passado perto. Talvez você tenha se equivocado em um sinal.
Se você quer aprender soma e produto, você pega uma listinha para você fazer. E sabe o que você faz? Você não escreve. Você só põe a resposta. Só, mas eu vou errar. É um problema? Não é um problema. Se você errar uma, se você errar duas, se você errar três, não tem importância. O que importa é que você veja porque você errou, faça de novo e acerte. Você treine um pouquinho a tua cabeça que tu consegue. Tá bom? Tá legal? Então vamos lá agora. Vamos fazer juntos aqui, ó. Ó, quanto é que dá a soma? Conta pra mim. A soma. A soma é menos 3, né? Tem que trocar esse sinal aqui. Tá bom. Beleza. E o produto? É menos 18. Aí, sinal não me incomoda mais. Qual a multiplicação que dá 18? Que você conhece, que tu consegue me dizer. Não tem muitas, nunca tem muitas, tá? É o 3 multiplicado pelo 6, que vocês já mandaram por ali. O 2 vezes o 9, tem mais uma, né? Tem mais uma. A genérica, que está sempre ali com a gente. Tá bom? Que é o 18 vezes 1. Então vamos lá, ó. É o 1 com o 18? Ou é o 2 com o 9? Ou é o 3 com o 6? Qual é a conta que você enxerga que vai dar menos 3? É o menos 6 mais o 3. É o 3 menos o 6. Tá vendo? Pronto. Vai dar toda a vida, vai dar certo. Tá? Muito bem, muito bem. Então, aqui, a gente fez o menos 6 e o mais 3, se você quiser colocar. Tá bom? Agora, a última desse quadro. Até aí. Quanto vale a soma? Isso aí, Rafa. É isso aí. Tá bom? É isso aí, Natália. Gostei de ver, viu? Você viu como a gente agora. A gente já está mais preparado para pensar. Essas bobagens já não fica pegando a gente, né? Que pode ser que, assim, numa outra época, que a gente fez as coisas mais decoradas na vida, a gente fosse falar 20. Agora você já sabe. Tem que pôr o A em evidência. Se tem A aparecendo, tem que colocar em evidência para fazer a conta. Aí tu coloca ele em evidência, ó. Ah, bom, prof. Então a soma tem que dar 10. Quais números que somados dão 10 e multiplicados dão 16? Agora, sem adivinhar, fazendo a conta, batendo as multiplicações, é o 2 e o 8. O 2 mais o 8 dá 10, o 2 vezes o 8 dá 16. Muito bem. Tira um printzinho e prepara. Prepara. Ah, vamos lá. Muito bem, muito bem. Não, ainda não te prepara. Deixa eu colocar mais duas aqui. Vou colocar mais uma letra F e mais uma letra G, porque eu acabei de lembrar de uma coisa que talvez tu se atrapalhe de vez em quando, tá? Letra F.
Eu sei que você resolve isso de uma outra forma, de uma outra maneira, tá? E eu não estou dizendo para você não resolver da outra maneira. Só quero mostrar para você aqui que se você argumentar, tudo faz sentido, tá bom? E o que eu passo para você é uma coisa diferente do que as pessoas chamam de macete. Essa é uma palavra que eu detesto, tá? Eu ouço de vez em quando, eu não falo nada por respeito, tem vezes que, cara, me dói na alma. Ah, aquele macete que você passou. Macete é desprovido de ciência. Macete é uma regra cega que você segue, você não faz a menor ideia do que você está fazendo, mas que ela funciona. Isso é um macete. Macete é o que você usava para fazer mínimo múltiplo comum. Ah, aí sim. Agora, quando você aprende, é ciência, é um pouquinho diferente. Tá? É técnica. Beleza? Agora, vamos lá, vamos lá. Macete, sabe o que é macete? Macete é quando o cara, ao invés de fazer uma semelhança de triângulos e usar uma média ponderada para fazer um determinado tipo de exercício em geometria, fala assim: soma, multiplica que dá certo. Isso é um macete. Tá? E aí você faz a mágica, ela funciona. Mas você não faz ideia do porquê ela funciona, tá bom? Então, macete é uma regra que você usa sem saber porquê. Agora, veja só. Quanto vale a soma? Isso. Porque a soma é o cara do X, né? Devia ser choma, tá? A soma é o cara do X, tá bom? Então, você vai colocar aqui que, como o X não está ali, ele está zerado, né? A soma tem que dar zero e a multiplicação tem que dar menos 25. Se dois números somados dão zero, o que você pode afirmar a respeito desses números? Dois números que somados dão zero são sempre. Não, não, cuidado com a palavra. Cuidado com a palavra. Inverso é que muda quem está em cima e quem está embaixo, né? Essa é uma palavrinha que a gente confunde muito, tá? Até às vezes o professor dando aula fala bobagem, fala invertido, tá? Cuidado com o inverso e o oposto. O oposto muda de sinal e o inverso, ele inverte quem está em cima e quem está embaixo. Então são dois números opostos. Beleza. Se esses dois números são opostos e multiplicados eles dão menos 25, só pode ser o mais 5 e o menos 5, não tem outro. Não é verdade? Tá bom. Então só pode ser o mais 5 e o menos 5. Eu gosto muito disso aqui. Quanto? Isso aqui vai ser base da minha próxima aula, tá? Das últimas duas aulas que nós temos aí, fatoração e produtos notáveis. Então, isso aqui não é de graça também, tá? Eu sei que você conseguiria fazer de outro jeito, mas é interessante que você perceba a conta desse jeito aqui. Quanto vale a soma aqui? A soma aqui vale 10, beleza? Vale 10. E o produto vale? Pensa um pouquinho. Não é um mistério. O produto vale 0. Se a soma vale 0, desculpa, se o produto vale 0, que certeza que eu tenho? Quando é que uma multiplicação dá 0? Uma multiplicação só resulta em 0 se alguém é 0. E se uma das raízes é 0 e a soma é 10, tá vendo? Como faz sentido? E talvez você fazia assim, ó.
Talvez você fazia assim antes. Na minha visão, é mais fácil fazer o que eu acabei de fazer aqui, tá? Isso é só o que eu acho. Você pode continuar fazendo o que você fazia antes lá. Se você quiser, ó. Isso é macete. Você tá vendo? Se eu chego aqui para você e falo assim, ó, escreve a soma, copia que dá certo. Ai, que legal! Ctrl+C, Ctrl+V, aprendi o macete. Isso é macete. Agora, o que a gente faz não é, tá? Aí é diferente. Só para você ver qual que é a diferença do macete para a ciência. Muito bem. Muito bem. Se você fosse desenhar isso aqui, eu sei que eu vou dar um passo além agora. Mas se você fosse desenhar uma expressão do segundo grau no plano cartesiano, tá bom? Esse desenho tem um formato específico e tem um nome em específico. Você sabe me dizer que desenho é esse? É uma parábola, né? É uma parábola. Beleza. Beleza. Ah, professor, Jesus gostava bastante, né? É, isso mesmo. É bem dessas aí que nós estamos falando, tá? Agora, veja só. A parábola tem uma característica que deve ser muito notória para todos vocês. É claro para vocês que a parábola é uma figura espelhada, que ela tem uma linha bem no meio dela e ela reflete igualzinha de um lado para o outro? Isso, né? Isso. Tá bom. E é claro para vocês, deve ser claro para vocês, por exemplo, que se eu estou no meio e eu vou 2 para um lado e eu acho uma raiz, 2 para o outro, tem que ter a raiz. Isso tem que ser uma coisa muito clara, tá? E aí, esse meio é onde passa um pontinho muito importante da parábola. Tem umas formulazinhas para você calcular e sempre cai. Você sabe o nome desse pontinho? Ele é o vértice. É aquele pontinho de virada. Ele é o vértice. Ele fica bem no meio da parada, tá? Então, se eu tiver duas contas que dão o mesmo resultado, bem no meio está o vértice. Isso é fato. Seja honesto, você que está aqui comigo. Você lembra a fórmula para calcular o x do vértice? E essa é uma fórmula simples, talvez você lembre. Eu sempre me espanto com a capacidade que vocês têm de lembrar das coisas, tá? Por mais que vocês, por mais que vocês às vezes digam que não, eu não faço a menor ideia de como uma pessoa pegue 10 conteúdos diferentes, que se constroem de formas muito diferentes, que se aplicam de formas muito diferentes, e aplicam tudo isso numa mesma prova, num mesmo dia, na intenção de acertar 60%, 70%, 80% da prova. Os meus parabéns para vocês. Tá? E é por isso que eu existo. Eu existo porque eu não sei como que isso é possível. E eu não me sinto no direito de pedir para você lembrar dessas coisas. Tá? E as pessoas confundem. Elas confundem. Tá? Elas confundem o sinal, elas confundem o número, elas confundem o símbolo. Por exemplo, a fórmula não é menos b sobre a. A fórmula é menos b sobre 2a. Tá? Essa é a fórmula. Eu não vou usar. Eu não vou usar a fórmula. E a do y do vértice? Tem menos b sobre a? Se você teve uma aula metódica de função do primeiro grau, o professor falou, a fórmula da raiz é menos b sobre a. Da do primeiro. Tá bom? Beleza. É menos delta sobre 4a. E eu já vi muita gente confundir o 4a pelo 2a, tá? Então, ao invés de fazer 2a, 4a, fazer a e 2a, errar nas duas. E eu já vi muita gente errar, né,
Como a fórmula da altura do triângulo equilátero e da área do triângulo equilátero. Essa é campeã de você decorar e se cagar, e é só fazer um Pitágoras, eu fico louco. É só fazer um Pitágoras que você acha a parada toda, mas e fazer base vezes altura, né? Mas a fórmula é lado raiz de 3 sobre 2. E a outra é lado quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, para confundir o 2, o 4 e o quadrado, que é o que muda de uma para outra, cara, a gente faz uma salada e inventa a fórmula nova. Tá? E você não precisa da fórmula para fazer. É só você fazer um Pitágoras. Meu, todo mundo sabe fazer um Pitágoras. Aí vai sair a altura, multiplica pela base, tem a área. Enfim, tá bom? Agora, veja bem, veja bem. Deixa eu colocar uma continha para você, tá? Deixa eu colocar uma continha para você aqui, ó. H, x quadrado menos 14x mais 40 igual a zero. Eu até vou colocar para você igual a y. Tá bom? Até vou fazer isso. Tá? Porque para a gente falar da parábola é o gráfico da função, tá? Então eu não posso mentir para você. Eu vou colocar na função aqui. Quanto vale a soma? Responde para mim. 14. E o produto? 40. 14, 40, 14, 40, 14, 40, 14, 40. E tem multiplicação que dá 40. 1 vezes 40, 2 vezes 20, 5 vezes 8. Quais dois números somados dão 14? Enquanto multiplicados dão 40. Responda para mim. Responda para mim. Fica mais fácil para achar? Do jeitinho que eu falei para você pensar primeiro na multiplicação? Passa a fazer sentido? Perfeito? Né? Passa a fazer sentido, porque antes era aleatório, e se é aleatório, não tenho controle. Se não tenho controle, não tenho segurança. Se não tenho segurança, não faço. Tá? É simples assim. Agora eu tenho o controle da coisa. Tá? Mas agora vai ficar muito mais legal. Se estava legal, agora vai ficar muito mais legal. 4 e 10. 4 e 10. Então, visualmente, a parábola vai fazer assim. Ela vai passar pelo 4, ela vai passar pelo 10. E bem no meio dela, vai aparecer o tal do x do vértice. Quem que fica bem no meio do 4 e do 10? Aí é o 7. E como é que você fez para achar o 7? Conta para mim. Porque agora eu estou curioso. Como é que você fez para achar o 7? E por que a metade de... eu fiz uma média, prof. E o que você usa para fazer a média? A soma. E quanto vale a soma? 14. Então a metade da soma é o x do vértice? É nóis, olha só. Pronto, não é mágica, você tá vendo? Tem que sair de algum lugar. A metade da soma é o x do vértice. Senhor, capaz sempre, claro, quer ver? Quanto vale o x do vértice? Aqui. Aqui. Onde está meu dedo? Olha, Yasmin. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha para essa soma. Agora sim. Quanto vale o x do vértice? É muito fácil. A metade da soma. Então, se você não queria aprender soma e produto, eu te dei 2 motivos hoje. 2 motivos. O primeiro é, a tua vida é mais fácil. Você só não tinha te ensinado a pensar. E o segundo é, vértice cai toda hora. E eu estou te dando a possibilidade de fazer em 1 segundo. E alguém vai falar assim, ai, prof, mas e o y do vértice? Calma. Calma.
Você está querendo muita coisa, tá? Você está querendo muita coisa. Eu acabei de falar para você, então, que o x do vértice é 7, tá? Mas o que é o y do vértice? O y do vértice é esse valorzinho aqui, ó. Tá? E esse valorzinho que está aqui, sabe o que ele é? Ele é a conta do x. É literalmente isso, porque todo ponto do plano cartesiano, tá? O x está ali e o y é o resultado da conta para aquele x. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de fazer uma fórmula muito louca, a única coisa que eu vou fazer é pegar o 7 e pôr na conta. Tá vendo? Então, como é que eu vou fazer para calcular o y do vértice? Eu vou até usar a linguagem das funções aqui, eu falei que eu ia avançar um pouco, né? Mas eu tinha que mostrar para você. Se eu não mostrasse para você, eu ia dormir triste hoje. Eu tinha que mostrar isso. Tá? Eu vou calcular o f de 7. Só isso, prof. Claro, meu querido. Então, ó, para fazer o y do vértice, o que o prof vai fazer? Vai fazer 7 elevado ao quadrado menos 14 vezes 7 mais 40. Beleza? Então, agora, isso aqui vai dar... Eu vou apagar esse desenho, que esse desenho era meramente ilustrativo. E eu tenho que te explicar mais uma coisa que eu inventei. Essa foi uma das últimas coisas que eu inventei na minha vida, tá? De todas as coisas que eu inventei para dar aula, uma das últimas foi essa. Um professor de física assistiu uma aula minha e falou uma coisa assim, ó. Eu vi uma coisa num vídeo que o cara fez um negócio assim, assim. E eu parei, eu pensei, comecei a conversar com ele. E aí eu cheguei numa conclusão muito louca dessa conversa que eu tive com ele, tá? Então eu vou mostrar para você daqui a pouquinho. Relaxa, se segura aí, tá bom? Ó. Então, 49, aí 14 vezes 7 vai dar 98, né? 98. E aqui vai dar 40. Beleza. Então, isso aqui vai dar 89 menos 98. Isso aqui vai dar menos 9. Perfeito? Beleza. Tranquilo. Eu não vou te explicar o porquê. Porque o porquê envolve fatoração. Tá? Então, eu vou só brincar contigo. Não conta para ela. Não, deixa os caras bater cabeça. Os caras dão lá, o Yasmin não contam o segredo do prof para os outros profs de matemática. Não deixa eles bater cabeça. Nem para os concorrentes. Nem os concorrentes também não, viu? Não. Não. Olha que coisa muito louca. Olha para esse exemplo aqui, ó. Olha para esse exemplo aqui, ó. Diga para mim, quais são as raízes? É para você ir pensando, para ver se você bate uma coisa na outra. As raízes são 4 e 10. E onde é que está o vértice? O x do vértice está onde? Pensando. Olha que coisa louca, olha que coisa louca. Está no 7? Está no 7. Agora, imagina aqui, ó, o 7. Quanto é que você tem que se mexer para ir para uma raiz e para ir para outra raiz? Diga para mim. Para ir do 7 até o 10, você tem que ir 3 para frente. E para ir do 7 até o 4, você tem que ir 3 para trás. Você concorda comigo? Beleza? Tá. Você aceita 3 para frente mais 3, 3 para trás menos 3. Faz sentido? Quanto é que é 3 vezes menos 3? Não é uma coincidência. Não é uma coincidência. Não. Não é. Se você pegar a raiz, ver quanto foi para um lado, quanto foi para o outro, e multiplicar, vai dar certo. Tá? Mas tem uma ciência por trás? Sim, fui eu que inventei. Então tem. Eu consigo te explicar hoje numa aula de básica, não. Tá? Então eu não vou entrar nesse mérito, porque, cara, já estamos em 1 hora de aula aqui hoje, viu? Nós já estamos batendo 7 horas agora. Tá? E eu ainda vou continuar, ainda vou fazer mais uma que outra. Mas não vou te entregar essa aqui agora, porque não dá, tá bom? Eu acho que na sala da Yasmin,
eu acho que eu falei assim, tem uma coisa muito legal, mas eu não vou explicar para vocês. Daí eu virei para o quadro, eu voltei, não, mas eu vou explicar, eu vou mostrar para vocês. Eu acho que sim, acho que foi na de vocês, viu? Se a minha memória não está falhada, eu acho que eu fiz uma tabelinha com todas as coisas e mostrei isso. Se não foi, foi em Pato Branco. Ou foi em Toledo, ou foi em Pato Branco. Foi em uma delas, tá? Ah, mas pode ser. É que até talvez não estava na sala também. Isso nunca foi na aula, né? Que coisa louca, né? Você nunca foi na aula, nenhuma vez, nenhuma vez. Então, pandemia, não tinha ônibus, e aí ficou só no online. Tá bom, vamos colocar mais uma. Faz o seguinte, tira um printzinho aqui, tá? Eu vou fazer mais duas. Nessa brincadeira nossa aqui, agora eu quero ver quem é que vai dar de cabeça o vértice. Vai sair dando o vértice de cabeça, tá bom? Agora eu não vou estar lá. Agora os caras mudaram. Não vou nem falar nada, não vou nem falar nada, porque, cara, o meu desgosto com essa situação, ele é gigante, ele não é pequeno, ele é gigante. Mas, enfim, tá bom, vamos lá. A gente vive num país de números mesmo, né? Professor, é a culpa da matemática. É isso mesmo. É. Aqui é muito legal. E essa aqui é a prova que a gente perde muito tempo para fazer continha, né? Tá bom? Agora nunca mais, hein? Nunca mais perder tempo para fazer continha. Vamos lá. Eu acho que é a letra I, né? Vamos colocar aqui, ó. X elevado ao quadrado. Eu não vou colocar número ímpar na soma para não quebrar. Não é porque não dá certo igual, tá bom? Dá certo igual, não dá problema nenhum. Vamos colocar só número par aqui para a gente fazer as nossas continhas. Beleza, vamos colocar um Y aqui, ó. Agora o que a gente vai fazer? Agora vamos fazer uma coletânea. A gente vai calcular a soma, o produto, o x', o x duas linhas, o x do vértice e o y do vértice. Aqui, coisa louca. Que coisa louca, tá bom? Você que está em casa, você tem a obrigação, você que está em casa. Então, todo mundo está em casa, eu acho, né? Ou em algum lugar do tipo. Você que está assistindo a aula gravada, você tem a obrigação de dar um pause no vídeo e tentar fazer sozinho, tá? E de cabeça. Tá pedindo demais. Não, cara, nem confio na tua cabeça. Eu sei que você consegue. Soma. Quanto vale a soma? 20. 20. E o produto? 64. 20 e 64. Existem algumas multiplicações que dão 64. Tá? Algumas. O 2 vezes o 32, por exemplo, dá 64. Tá? O 8 vezes o 8 dá 64. Mas eu preciso de uma multiplicação que, quando eu some os dois números, bata no 20. Já acharam aí, né? Já acharam aí. É o número 16 e é o número 4. Quanto vale o x do vértice? 10. Ai, prof, peraí, que eu se esqueci. Por que é 10? É a metade da soma, meu querido. É a metade da soma. Só isso, prof? Sim. Vai dar sempre certo? Sim. Eu te falei que eu só te explico coisas que funcionam todas as vezes, tá? Muito bem. Eu estou no 10. Para eu chegar em uma raiz e na outra, quanto é que eu tenho que me mexer? 6 para frente, 6 para trás. 6 para frente, 6 para trás. Quanto vale o y no vértice? Natália, você gostou agora, né? Porque você foi a primeira que falou para mim que não fazia. Agora você foi a primeira que mandou certo o menos 36. Eu sabia. Que coisa boa. Que coisa boa, né? Ah, me desculpa. Então eu fui, eu gravei o nome errado. Eu falei que
Eu achei que tinha sido você a primeira que eu tinha me falado que não. Tá bom? Que bom. Ah, é verdade. Você falou que sim. Você falou, foi a terceira a falar. Beleza. Agora vamos lá. Olha que fácil que é de fazer isso. Tá? Eu não vou fazer assim como nós fizemos. É 6 para frente, 6 para trás, 6 vezes menos 6, menos 36. Eu vou num caminho mais seguro para todos vocês, que é pegar esse 10 que está aqui e colocar no lugar da continha. Ó, eu vou fazer 10 elevado ao quadrado menos 20 vezes 10, 20 vezes 10, mais 64. Essa é a conta que eu tenho que fazer. Ó, pega o que você achou aqui e troca aqui. Tá? Então, aqui vai dar 100, menos 200, menos 100, mais 64. É nóis. Tá vendo só? Agora, vamos lá. Então, Natália, a gente fez lá no curso do Enem isso aí também, né? O curso do Enem, eu estava falando com uma pessoa hoje, e a pessoa me falou assim, prof, eu não sei se eu faço o curso para o Enem, se eu faço o curso para a UniOeste. Eu falei para ela assim, olha, tu tem que traçar um objetivo na tua vida, e todos vocês precisam, tá? E tu tem que conhecer bem, bem assim, o que você quer e o que você está preparado para enfrentar. Por exemplo, para qual prova tem que estudar mais matemática? Para a prova da UniOeste, que tem 7 questões, ou para a prova do Enem, que tem 45? E não é. A prova da UniOeste tem que estudar mais matemática, porque tem que ir muito no fundo. É uma prova muito pesada. Então, você vai ter que estudar mais matemática para fazer 7 do que você tem que estudar para fazer 45. Tá? O Enem, ele tem toda uma... A Natália, que fez o curso aqui, deixa eu ver se tem mais alguém que fez o curso aqui. Eu acho que foi... Eu posso estar cometendo alguma injustiça, porque foram 136. Mas eu acho que foi só a Natália que fez aqui. Mas a Natália... Natália, você melhorou muito. A tua condição de fazer o Enem não melhorou? Melhorou, né? Melhorou. Tá? Você deu um salto de acertos. Não precisa falar, tá? Não estou pedindo para você dizer, mas você deu um salto nos seus acertos, não é verdade? Responda uma coisa para mim, Natália. Você se sentiu nesse Enem mais confortável, mais calma, mais organizada para fazer a prova? Você se sentiu menos pressionada e mais confiante para fazer a prova? É um conjunto de coisas que tem a ver com habilidades matemáticas e com habilidades de controle, habilidades de você saber o que você precisa fazer e saber qual é a condição que você tem para você fazer, tá bom? Mas viu? Assim, ó, não entenda errado o que eu vou falar, porque tem muita gente que quando eu uso essa palavra me entende mal, tá, Yasmin? Mas não tenha medo de encarar o seu fracasso, porque o seu sucesso depende essencialmente dele, tá bom? Não tenha medo de encarar o seu fracasso. O seu sucesso depende essencialmente dele, tá? Então, às vezes a gente fica olhando, fica pensando assim no que aconteceu e a gente às vezes quer ignorar. A partir do momento que a gente ignora o que aconteceu, a gente perde uma grande oportunidade de ser melhor do que aquilo. Então, o erro é sempre um espelho para a gente. É sempre uma coisa para a gente olhar e dizer assim, ó, essa minha versão, eu posso ser muito melhor do que ela. Por isso, a gente nunca pode se esquecer. Tá bom? Tá legal? É uma lição muito, muito importante, tá? Uma lição muito importante. Ele é totalmente online. Se eu morasse numa cidade maior, eu fazia ele presencial, né? Mas ele é totalmente online, tá bom? Aqui do meu quartinho, o meu quartinho. Eu já mostrei para vocês o meu lugar aqui? Eu já mostrei? Eu consigo fazer coisas no online que no presencial eu não consigo, tá? Eu não consigo, é uma coisa muito louca. E eu
achava que isso não era possível, tá, gente? Eu era um professor que torcia o nariz para o online antes da pandemia, eu confesso para você. Eu sempre fui um professor do tablado do palco, tá? Professor palestrinha, microfoninho aqui, sobe lá, papapá, papapá, beleza. Eu, eu fui relutante, eu demorei para começar. Agora eu estou gostando da parada, mas olha que coisa louca que é isso. Tá? Eu achei que eu tinha mostrado para vocês. Hoje está bem arrumado, ó. Eu cheguei em casa, eu tirei as meias, joguei ali, ó. E tá calor, cara. Tá calor. Então, a criança que habita esse quarto, coitadinha, tá? Ai, tá virado numa bagunça aqui. Ó, tem umas coisas penduradas lá em cima, que é para não dar reflexo no quadro. Ó, as fios aradas penduradas, uns fios pendurados ali, ó. É, rapaz, é isso aí. A gente se vira. Ah, é verdade. Aí, da casa, eu dei uma aula para ela que tinha uma geladeira dentro desse quarto. Então, cara, Ai, hoje tá bom, viu? Hoje tá bom. Nas férias aqui, a gente deu uma geral, porque quando acabou o ano, tava ruim demais. Tava ruim demais. Gente, vamos fazer a nossa última, tá? Eu tô tão feliz aqui que eu me empolguei em falar de coisas aleatórias, né? Mas valeu a pena. Valeu a pena. Agora, veja só, veja só. Vamos fazer mais um exemplo para a gente fechar aqui, para a gente se sentir bem confiante. E aí depois faz a listinha lá, tá? Aí faz a listinha lá. Cara, tenta, assim, ó, sai da zona de desconforto. Eu sempre falo para você, tenta usar a cabeça, nem que tu erre, nem que tu tenha que ver. Mas vai vendo, ó, errei aqui, conserta ali, errei aqui, conserta ali. Ó, agora eu tô confiante para fazer. Aí que tem que ser. Vamos lá, x² menos 16x. Muito bem. Muito bem. Gente, quanto vale a soma aqui? A gente vai fazer tudo, ó. Vai fazendo a soma, o produto, o x', o x das linhas, o x do vértice, o y do vértice. Beleza. Tá bom. Eu vou ver assim, ó, se na aula da fatoração a coisa render como eu quero que ela renda, e é para render, tá? É para render. E fatoração é a coisa mais difícil de ser dominada em matemática. De toda a parte mecânica da matemática, depois vem as inequações, depois da fatoração, tá? São coisas assim que, que são mais enroscadas. Ó, a bagunça aí, ó. Se o meu cachorro não tivesse tão sujo, eu tenho um cachorro lindo. Eu ia trazer ele aqui para vocês verem, tá? Já que nós estamos hoje, não estamos num momento mais relaxado da nossa aula, né? Mas um dia que ele estiver limpo, eu trago ele para vocês verem aqui, tá? Beleza? Então a soma tem que dar 16. E o produto? É um Border Collie. 63. 63. Mas pensa num cachorro arteiro. Mas ele cava, ele arranca galho da árvore. Cara, eu não sei o que esse cachorro tem. Ele não para, ele é um insano. Ah, tudo bem. Eles são muito legais, viu? São muito carinhosos, eu adoro. Tá? Mas eles assim, não pode ver nada, 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 nada. Eles são muito ativos. Ele cava, ele derruba tudo. Ele, cara, o que deixar fora de casa, que seja assim, uma coisa diferente, que ficou uma caixa, ela fica despedaçada no outro dia. Despedaçada. Agora, vamos lá. Números que somados dão 16, multiplicados dão 63. Vai procurar multiplicação. Tem o 3 vezes o 21. Não é verdade? Mas eu coloquei tabuada aqui para facilitar a tua vida. Tem o 9 e tem o 7. Agora, olha que coisa mais rápida. Vamos ver. Respira. Quanto vale o x do vértice? 8. 8. E o y do vértice? É, Laura. Aí sim, você viu só? Ah, dá uma alegria. Vai dizer. Vai dizer que não dá uma alegria. Você pegar e falar assim, não, cara, peraí, eu pisquei e deu certo? Que coisa louca. Não, eu tenho certeza que enche o coraçãozinho de vocês de alegria. Tá bom? Olha que legal. Tá bom, o x do vértice é 8. Um para frente, um para trás, vai dar menos um. Conta ali.
Tá bom? Beleza. Vamos fazer, porque tem um segredo ainda, tá? E se eu te explicar na fatoração, porque eu não quero dizer para você, faça isso que vai dar certo, tá? Então vamos lá, ó, vou colocar aqui para você o 8 no lugar do x. 8 elevado ao quadrado, menos 16 vezes 8, mais 63, isso igual a menos 1. Beleza? Não necessariamente. Talvez eu não tenha sido criativo nos meus exemplos, tá, Rafa? Mas o que acontece é que eu posso ter uma situação assim, ó. Eu preciso das raízes para fazer a minha conta, tá? Eu preciso delas. Se eu não tenho as raízes, eu não tenho onde me apoiar. Então, normalmente, as contas que a gente faz, elas têm as raízes, elas raramente não têm. Por que elas raramente não têm? Porque se não tem as raízes reais, elas estão no plano de Gauss, lá no plano complexo. É um negócio muito mais louco, tá? Mas normalmente tem. Aí, olha o que acontece. Olha que pergunta inteligente que você faz, Rafa. Tá? E esses dias você mandou uma mensagem para mim do depoimento lá, e você falou uma coisa para mim que eu fiquei pensando muito no que você escreveu. Porque até onde eu lembro daquilo que eu sempre vi de você, eu sempre achei que você fosse uma pessoa confortável com matemática. Você me disse o contrário. Você me disse que não. E desde as aulas presenciais, você sempre foi muito ativa em responder todas as minhas perguntas e prestar atenção na aula. E o professor sabe. Se eu olhar para você, eu sei se o que você está entendendo ou que você está viajando. Eu não consigo intervir porque tem muito aluno na sala. Eu gostaria de, mas eu consigo olhar para você e dizer assim, meu, aquele ali, eu falei A, ele entendeu Z. E hoje eu sou assim, meu, essa pessoa entendeu tudo o que eu falei. E eu sempre tive a impressão que você sempre entendeu muito bem. Você me falou que você era. Não foi essa a palavra que você usou, mas que você tinha um pé atrás, tu tinha um problema, tu tinha um bloqueio, tu tinha qualquer coisa nesse sentido, né? E eu fiquei pensando muito nisso, que não foi a impressão que eu tive desde sempre, tá? E agora você me fez uma pergunta muito, muito inteligente, eu vou ter que parar aqui para explicar. Tem relação com tudo. Essa é uma outra observação muito inteligente, Natália. Porque o A ele vai determinar se é virado para cima ou para baixo, mas nesse caso é as raízes, sabe por quê? Porque, olha só, se eu tiver uma concavidade voltada para cima e eu não tiver raízes, o meu x do vértice fica lá em cima. Ele fica positivo. Mas se eu tenho raízes, ele automaticamente fica para baixo. Você está vendo? É automático. E aí o papel do A, Natália, tem a ver com a posição da parábola, né? Se ela é sorriso, se ela é beiço. Mas olha que legal, você viu, Rafa, o que tu estava falando? Ó, se tem raízes, vai ficar sempre para baixo. Porque quando ela bater aqui, ó, ela vai ter que vir aqui para virar. Agora você entendeu, né? Agora lá, ó, se não tem raízes, aí tem essa possibilidade. Tá bom? Então aí tem o papel do delta, ser positivo, ser negativo. Olha que interessante. Aí vai fazendo, a gente vai, quando a gente tem mais confiança para fazer e tem mais entendimento, a gente consegue fazer as conexões sozinhos. E aí saem as perguntas boas, né? Tá bom? O x do vértice, ele não tem associação com nada, porque o x do vértice, ele vai depender do quê? Ó, se eu colocar o eixo y aqui, ó, o x do vértice é negativo. Se eu colocar o eixo y aqui, ó, o x do vértice é positivo. Tá? Ah, aí sim, tá bom? Aí sim. Aí se o A for negativo, o que pode acontecer? Se o A for negativo, a mesma coisa que a Rafa perguntou pode acontecer agora que você perguntou, tá, Natália? Porque assim, ó, imagina que tu tem o A negativo, tá? Então você tem as parábolas voltadas para baixo. Se você tem raízes, ó, automaticamente o y do vértice é positivo. Se você não tem raízes, automaticamente o y do vértice é negativo. Sabe que vestibular que vai gostar de fazer isso com você? Ó, gente, eu resolvi esse vestibular e eu devo disponibilizar ele comentado assim que eu tiver formatado. Que dó. Aí os caras pegam muito pesado.
Meu, essa prova é muito difícil. É muito difícil, tá? É pouco tempo, é muita matéria, as afirmações são longas demais para resolver, é uma prova muito maldosa, tá bom? Tá legal? E tava difícil, né, Rafa? É horrível. E essa aqui, ó, então já falaram aí, a Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade Estadual Maligna. São essas duas aí que cobram mais esse tipo de análise, tá bom? Beleza? Mas, Laura, essa prova aqui é muito melhor que essa para fazer. Eu estou dizendo para você que ela cobra essas análises, tá? Tá legal? Então não vai com medo da prova. Tá? Vai fazer, vai tranquila. Não fica assim, porque às vezes você fica pensando assim, meu, a prova é muito difícil, e aí você vai com senso de derrota antes e a coisa já dá errado na saída, tá? Então não pensa nisso, não. Ela é uma prova que vai abordar as coisas de forma mais teórica, mas ela é uma prova muito menos impactante do que a Federal de Santa Catarina. Para mim, é a prova mais completa, e se eu tivesse que aprender matemática, a prova da UFSC é o parâmetro. A hora que a prova da UFSC não me der problema, nada mais me dá. É, é a régua, é a barra. Tá? Então eu posso não fazer, mas eu posso usar ela a meu favor. Tá? Eu posso usar, mas eu vou pegar como parâmetro para ir me testando, porque é uma prova que te coloca a prova que tem muita informação lá e tu tem que ter um domínio muito amplo de todo o conteúdo, tá bom? Gente, me estendi um pouquinho aqui hoje, me empolguei, tá? Então muito obrigado pela eu não tenho controle das outras matérias, mas até onde eu ouvi de outros professores, que a gente sempre conversa, Natália, para todas as matérias é assim, tá bom? Tanto para uma quanto para outra. Tanto para a UEM quanto para a Federal de Santa Catarina. Beleza? Vestibular é delícia para fazer. Aqui no estado do Paraná, tá bom? Se você for aqui do estado do Paraná. Federal do Paraná, o EPG. São os melhores em termos de ter uma matemática mais acessível, tá bom? Beleza? Gurizada, muito obrigado pela atenção de vocês por enquanto. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. A aula foi muito boa, foi muito divertida e eu fiquei muito feliz, tá bom? Um abraço, fiquem bem e até amanhã, tá? Valeu, gente, valeu. Abraço.